Meu testemunho de fé, parte 5. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3. Versão revista e corrigida. Ainda em relação ao período em que eu estava internado, eu quero recordar alguns fatos que me fizeram mudar minhas atitudes diante da vida. Hoje eu tenho paciência e calma para observar mais e seguir o curso da vida com o menor estresse possível. E isso eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas antes de prosseguir, quero pedir que se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Toda semana há um novo vídeo. Compartilhe os vídeos. O canal Pílula de Esperança nasceu com o propósito de ser um ponto de apoio a quem necessita de orientação, ânimo e fé. Eu fui internado no dia 11 de novembro de 2016. A ideia do Dr. Paulo era eu fazer a cirurgia para a retirada dos linfonodos do pescoço e encaminhar para o laboratório e fazer a biópsia. Descobrindo o que eu tinha, seguiria o tratamento, mas os dias foram passando. Apesar de minhas novas amizades terem feito os dias mais leves, a dor era terrível. Eu ficava deitado o tempo todo. Apenas 2 vezes por dia eu saía para dar uma volta pelo corredor, sempre acompanhado pela Susana ou pela minha mãe. Eu não conseguia andar sozinho. Era um esforço muito grande. Eu me cansava muito rápido. Sentia muita fraqueza nas pernas. Qualquer necessidade que eu tivesse que exigia algum esforço me causava dores, inclusive respirar. Quero abrir um parêntese aqui. O que me motiva a ser grato a Deus todos os dias e buscar sempre ver o lado bom das coisas é o fato de ter perdido a capacidade de fazer as coisas mais simples e que raramente damos valor. Por exemplo, respirar, levantar, andar, comer, sentar, tomar banho sozinho, deitar em qualquer posição, ler, fazer necessidades fisiológicas. Tudo isso se tornaram tarefas extremamente difíceis para mim. Eu só pensava em quando aquilo tudo terminaria, pois a dor era muito grande. Então, se você sentir vontade de reclamar de qualquer coisa, pare por um instante e comece a vislumbrar o tanto de coisa que você consegue fazer, mesmo involuntariamente, e pense um pouco. Reflita se de repente você já não puder fazer. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Nos primeiros dias, a dor se juntou com frustração e eu cheguei a reclamar da situação. Eu nunca fiz cobranças a Deus, mas eu pensava comigo coisas do tipo: tem tanta gente ruim por aí fazendo mal aos outros e logo eu fui ficar doente. Mas um dia, enquanto meus pensamentos seguiam nessa linha de raciocínio, Deus me falou claramente e eu comecei a ter experiências de diálogos com o Espírito Santo. Nesse dia, eu me lembro que já estava tarde e eu só conseguia ver um pedaço do céu por uma pequena janela de mais ou menos 30 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. E ali, contemplando o céu, ouvi uma voz suave me dizendo: Por que
que você se acha tão justo e tão bom?" Eu fiquei surpreso. Pensei que o Senhor viria me trazer consolo, mas ele estava me dando bronca. Então ele me mostrou a situação dos meus amigos. Cada um tinha uma história e que todos tínhamos a oportunidade de voltar para dentro e aprender sobre misericórdia. Eu fui aprendendo com cada paciente que eu conhecia. Aprendi a falar com estranhos espontaneamente, a ouvir suas histórias e compartilhar o que eu sentia. No hospital, vem muitas pessoas que oferecem ajuda e oração. E aquilo tudo foi modificando os meus pensamentos. Jesus foi me mostrando que eu estava ali não porque eu era bom ou mal, mas ele estava me ensinando a remir o tempo, dar valor às pequenas coisas e desacelerar. Não foi Deus que me adoeceu, mas ele se aproximou de mim quando aconteceu. Na verdade, foi eu que estacionei, eu fiquei mais tranquilo e eu que me aproximei do Senhor. Porque eu andava agitado, estressado, preocupado com muitas coisas e com pessoas que só queriam passar por cima de mim. E enquanto isso, eu negligenciava a minha família, a minha fé e a minha própria vida. Foi aí que eu comecei a pedir a Jesus que ele trouxesse luz sobre a minha vida e que me mostrasse a sua vontade. Então eu comecei a fazer trocas. Trocava um pensamento ruim por um pensamento bom. Trocava agitação por tranquilidade. E assim eu venho fazendo até hoje. Por isso que eu sempre estou sorrindo. Eu decidi desde aquela época que a vida vai ser doce e que cada dia que eu acordo, eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa sensacional. E isso me motiva a viver plenamente. Por isso que eu gosto de frases de efeito, de pensamentos reflexivos e de ensinamentos diários. Eu procuro não julgar as pessoas. Se me pedem um conselho, eu dou. Mas se querem fazer do seu modo, eu respeito. Ensino os meus filhos dentro da filosofia que eu escolhi para mim. Mas tenho procurado mostrar para eles que há coisas que têm preço e que há outras que têm valor, o que é completamente diferente. Voltando ao hospital, eu fiquei todos aqueles dias aguardando a cirurgia. Mas, por falta de recursos, material e humano, eu não consegui fazer a cirurgia e a minha estadia no hospital estava improdutiva e cansativa. Por isso, os médicos decidiram me dar alta, para que eu procurasse o hospital de base ou fizesse a cirurgia na rede privada, e que eu andasse logo, pois eu estava cada vez mais debilitado com a infecção. E assim terminou o período da primeira internação. Mas o pior ainda estava por vir. O que ocorreu depois eu vou contar no próximo vídeo. Mas eu quero reiterar que, enquanto o meu corpo padecia, a minha alma estava em um processo de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, e tudo isso me ajudou a crescer espiritualmente. Espero que a minha história esteja te ajudando de alguma forma e que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem, te aguardo aqui no canal Pílula de Esperança, o canal que te enche de fé e de esperança. Para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho, eu peço a sua colaboração. É gratuito e muito simples. Basta você fazer a sua inscrição, caso ainda não esteja inscrito, acionar o sininho das notificações, pois assim o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e te avisa sempre que um novo vídeo é lançado. O seu like também é muito importante,
para o crescimento do canal. Me siga também no Instagram, no perfil Pílula de Esperança. O link está disponível aqui no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Eu te garanto que todos vão receber uma pílula de esperança, de motivação e ânimo. Que Deus abençoe a sua vida.